Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece sempre, todo primeiro sábado do mês, com o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na companhia de Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, e sempre trazendo aqui à memória as fontes primárias deste que foi o maior filósofo da história do espiritismo no mundo, Leon Denis, essa alma lírica que mergulha nas profundezas da grande verdade. Na noite de hoje, vamos ver o momento da trajetória do Leon Denis, onde ele enfrentou uma verdadeira batalha, uma batalha de titãs. O velho espírita se defronta contra os ataques da Igreja Ultramontana, do clero francês, e enfrenta com galhardia, com tamanha categoria, destruindo uma por uma as teses da narrativa católica e saindo-se, claro, vitorioso com a persuasão do seu caráter e da verdade que ele propunha ao mundo, a verdade espírita. Então, meus irmãos, será um programa maravilhoso, um programa importante, um programa de filosofia. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por essa doutrina espírita em nossa vida, por bem sabermos de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, o que viemos realizar na Terra. E oxalá possamos cumprir com os nossos deveres assumidos adrede na espiritualidade antes dessa reencarnação. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, com vocês aqui na tela, Charles Henrique Kemp, para mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na companhia de Charles Kemp, aí da França, não é? Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, pesquisador. Charles Kemp é a referência que a gente tem hoje de pesquisa de Leon Denis, de Delany, de Flammarion, desses franceses todos, né? No momento da trajetória aqui desse programa, né? Já está com a figura de Leon Denis. Quem sabe, eu estava até conversando aqui agora com o Charles Kemp, no futuro, a gente trazer o Gabriel Delany, né? Que é outra figura importantíssima e que não pode nunca ser esquecido. Mas, Charles Kemp, boa noite, de retorno à França, não mais em Portugal. A gente está temporariamente na França, né? Porque aqui para o fim do mês a gente volta para lá, né? Quando o inverno começa a bater por aqui, aí a gente vai um pouco mais para o sul, né? Um clima um pouquinho mais ameno. Charles, eu não posso deixar de lhe perguntar, hoje é sábado, 4 de outubro, não é? Ontem, É, ontem, né? o Foi o dia 3 de aniversário de. outubro, data histórica, o nascimento de Allan Kardec, de Hippolyte Léon Denis Rivaio. Charles Kemp, que importância tem esse francês, uma figura de grata memória para a gente aqui, do outro lado do oceano, nesse país da América do Sul, o Brasil, essa figura que une vários povos, mas particularmente Brasil e França. Esse homem continua vivo, influenciando o modo de pensar e de agir de muita gente, Charles. Ele, eu acho que ele não é ainda entendido devidamente, né? As pessoas passam um pouco de lado, vejam, mas nunca se aprofundam, né? Nos meios acadêmicos e universitários, né?
não viram ainda a grandiosidade da obra que ele fez, né? Mas é uma questão de tempo, né? Antigamente falava dele até de maneira pejorativa, né? Que a gente sabe que santo de casa não faz milagre. Hoje a gente vê que, mesmo ouvindo esses acadêmicos, esses universitários, né? Eles têm um maior respeito, né? Porque o que você diz é verdade, né? Ele tem admiradores no mundo todo, né? E são dezenas de milhões, né? De admiradores pelo mundo. E eles já falam com ele com mais respeito, né? Agora, nunca ninguém, raramente eles entram realmente na análise da obra, da filosofia que ele legou, né, para a humanidade, né? E sempre tentam ainda amarrá-lo a uma coisa científica, uma coisa religiosa, enquanto que ele fez alguma coisa nova, né, que sai dos costumes, né, desses conceitos antigos, né, de isso é religião, isso é ciência. Não, ele realmente pegou o melhor de cada um e fez alguma coisa nova e inédita, que é o Espiritismo. Mas é uma questão de tempo que isso vai ser compreendido, né? Ontem festejamos, né, os 221 anos, né, do nascimento dele, né? Mas 2 séculos é um segundo diante da eternidade, né? A gente vai chegar lá. Charles, e com relação a Leon Denis, não apenas Leon Denis, não é? O Kardec veio com uma pleiade de espíritos extraordinários, né? Naquele extrato de tempo ali na França, como Leon Denis, Gabriel Delane, Flammarion, essa equipe de coadjuvantes, né? Foi muito Exato. importante no apoio que deram à divulgação da obra de Kardec. Pois é, e bom, os espíritos que organizaram isso, né, são do mais alto quilate, né? Eles não improvisaram, não, sabiam o que faziam, né? E é verdade, né? Quer dizer, Kardec, sem as irmãs Baudin, sem Céline Jaffe, sem aqueles médiuns todos que trabalharam, colaboraram, não podia ter feito a codificação, né? E o Espiritismo, né, teve também esses continuadores, né, que conheceram, né, você falou de Leon Denis, Camille Flammarion e Gabriel Dolan, os três conheceram Kardec, né, e vinham já, né, com essa missão de, cada um da sua maneira, né, dar continuidade a essa obra, né, que Kardec realmente iniciou. E foi, a gente pode dizer assim, foi um tratamento de favor, né, que foi organizado naquela época, porque a codificação tinha que sair, né? Era um desígnio de Deus, né? Deus queria que acontecesse e aconteceu. Charles, agora esses grandes expoentes, né? Vamos sair desses missionários, né? Dos majores e vir para os menores, né? Os menorzinhos. Essa amizade, relação de amizade França e Brasil, na divulgação da obra de Kardec, né? Rendeu muitos frutos, né? O Charles sempre estava aqui conversando, foi amigo de muitos brasileiros, ainda é de muitos brasileiros, né? E eu perguntava a Charles, Charles, você conheceu fulano, ciclano? E perguntando quem é que dominava o francês e tudo. Essas curiosidades dos amigos aqui brasileiros, né? Você falou José Jorge e a figura de Dona Marlene Severino Nobre, você conheceu também, Charles Kemp? Sim, sim. E eles eram perfeitamente fluentes em francês, né? José Jorge, né, que foi professor, né, eu conheci lá em Brasília, né, foi ele que corrigia minhas traduções dos discursos do Roger Pérez para o português, né? E Marlene Nobre, ela veio para a França várias vezes, né? Inclusive fez palestras, psicografias, psicofonia de Leon Denis, né? Do espírito Leon Denis em francês diretamente, né? Que ela falava perfeitamente francês. Ela psicografava em francês, Charles? Sim, sim. Em Lyon ela fez uma psicografia ou psicofonia, não me lembro bem, em francês diretamente. Impressionante. José Jorge é autor de uma grande obra, o Perispírito, né? Muito divulgada aqui no Brasil, né? Então, Charles, fica aí nossa reverência, né? Nosso preito de gratidão e afeto, Allan Kardec.
o revolucionário, não é? De Bourg-en-Bresse, de De Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse. isso mesmo. Bom, Charles Kemp, então, dando sequência, a gente vai ver hoje, a gente viu no programa passado, um programa maravilhoso sobre o grande enigma, não é? Isso. Hoje a gente vai ver, né, sobre as brochuras de defesa. De defesa, claro, defesa da doutrina espírita. Mas, Charles, o Gaston Lúcio, na sua pesquisa, ele fala no sucesso do grande enigma, né? E fala que em seguida foi lançada uma obra importante, uma obra com título que despertou a curiosidade do leitor e tinha um preço bem barato, né? O Porquê da Vida. Só que Isso. conversando, eu queria que você falasse desse livro, porque o Charles Kemp me revelou que o título não era o Porquê da Vida, né, Charles? Você podia contar isso aqui? Primeira edição do livro foi, inclusive foi o primeiro livro que Leon Denis escreveu sobre espiritismo, né? Foi em 1885, né? E o título era Por que a Vida? Aí havia assim várias reedições, revisões, aumentada, etc. E só foi na última edição, parece que foi em 1826, logo um pouco antes da morte de Leon Denis, que o título foi mudado em O Porquê da Vida, né? Mas então o que você tem aí a tradução em português, inclusive de acordo com o Testamento Moral de Leon Denis, né? Ele dava as obras dele em livre acesso para todos, na condição que seja a última edição, né? Então, na última edição, esse livreto se chamou O Porquê da Vida. Mas ele teve uma vida longa, né? Quer dizer, desde 1885. E como era pequeno, barato, né? Distribuía, mandava, né? E todas as revistas falavam, os jornais e tudo mais. E foi realmente um grande sucesso. Até hoje, né? Hoje a gente reeditou aí pelo Movimento Francófono. E é um livro que é muito bom. A pessoa que não sabe nada de espiritismo, que quer começar, né? Que uma pessoa assim, vamos dizer assim, um pouco romanceada, né? Menos lógica, que ele vai preferir talvez esse livro de Leon Denis para começar do que até um livro de Allan Kardec, né? Que Allan Kardec também fez, né? O Espiritismo na sua expressão mais simples, mas quando compara ambos, né? Você vê que o Porquê da Vida ele em termos assim literários, muito mais fácil de ler do que o de Kardec, que é bem denso, né? O Charles, para ficar bem claro, essa mudança do título da obra foi com Leão Denis em vida, né? Com a anuência dele, né? Sim, sim, sim. Perfeito. Foi no finzinho, mas foi lá que mudou. E Charles, o grande enigma com aquele retumbante sucesso, né? O Porquê da Vida, um livro fininho, barato, mas foram secundados por uma obra Resposta de um Velho Espírita a um Doutor de Letras de Lyon. Me diga uma coisa, a resposta de um velho espírita. Se velho espírita seria, claro, Leon Denis. E resposta a quê, Charles Kemp? Esse velho espírita era Leon Denis. Agora, isso decorre também do fato, né, que, inclusive, eu tenho aqui, esse é o livro desse doutor Es Letras, né, também pequenininho, né, Que que maravilha. o católico que ataca o espiritismo, né, podem ver aqui a data, 1911, né, Aham. e não tem nome de quem assinou, só tem doutor Es Letras, né, é isso, né, então essa é a brochura, 1911. Então, essa resposta, né, de cobertura rosa, como disse Gaston Luce, né, eh, por um velho espírita, que era Leon Denis, né, também de 1911, respondendo a essa primeira brochura, né, que foi realmente um ataque forte, né, contra o espiritismo, que a igreja, né, se organizou para também difundir bem largamente, né. E Leon Denis, né, ele tinha esse jeito assim de responder, né, um, polêmico talvez não, né, mas de ser firme, né, nas posições, não podia deixar de responder a esse ataque, né, essa brochura desse doutor ex-letra católico, né, que atacou o espiritismo, não atacou Leon Denis, atacou o espiritismo, né, aí Leon Denis saiu em defesa
do Espiritismo, da doutrina espírita. Charles, você está aí com uma relíquia, né? Primeira edição dessa obra, Espiritismo e Detratores Católicos. Já. Você me disse É. que o que a gente tem aqui no Brasil é a última edição, vem com esse título, né? E Espiritismo e Clero Católico. esse é de 1911, né, do Velho Espírita. Aí depois houve uma revisão em 1918, né, já assinada a Leon Denis, né, e ele continuou revisando, né, há uma edição de 1923, né, e é isso, né, são revisões da mesma obra, né? Então, essa do Velho Espírita, quando a gente vê e compara, né, tem uns trechos inteiros que são iguais, né? Quer dizer, era Leon Denis mesmo, né, que estava ou que era o autor dessa primeira versão, e esses que você tem hoje no Brasil é conforme o Testamento Moral, a última edição, né, dessa brochura. Charles, então vai se dar uma ofensiva em grande estilo do clero católico através de discursos, artigos em jornais. Tá? Então, uma campanha em grande escala contra essa odienta e inoportuna doutrina, né? Assim é um clero. Então, realmente foi com essa voracidade toda que o clero vem para cima da nova doutrina, o Espiritismo. Exatamente, e foi exatamente nessa época, né, antes da Primeira Guerra Mundial, que eles, os católicos, realmente se organizaram, particularmente na França, né, para atacar, para descreditar, para sujar tudo que podiam, né, o espiritismo, né? E foi, como Gaston Luiz disse, né, tem essa brochura que Leon Denis respondeu, mas também tem outras brochuras e outros ataques, né, dos católicos contra o espiritismo naquela época. Depois houve uma pausa, né, com a Primeira Guerra Mundial, e depois da Primeira Guerra Mundial voltou um pouquinho, mas com menos força. Mas o que a igreja almejava mesmo era ridicularizar o Espiritismo. Então, tanto que teve uma campanha também endossada pelo arcebispo de Nancy, Isso. o arcebispo de Nancy, onde ele dizia que o espiritismo era uma doutrina do demônio e os espíritas eram aqueles que tinham demônio no corpo, né? Charles Kemp, então você, como bom francês, tem o demônio no corpo, Charles Kemp? Como é essa história? É, tudo depende de como a gente entende a palavra demônio, né? Demônio não existe, né? O diabo não existe, né? Agora, o daimon, né, do Sócrates, que são espíritos, isso existem sim, né? Mas aí a gente vê, né? Porque essa brochura, na realidade, não traz argumentos novos, né? Tentaram já, na época de Kardec, atacar, né? O espiritismo, né? Os jesuítas, né? Compraram o seu inferno, né? Como aparece agora nesses documentos mas eles não tinham argumentos, né? O único argumento é dizer isso é coisa do diabo, né? Quer dizer, vem com aquela história velha do diabo amedrontando as pessoas que não refletem, né? Mas não tinha assim, tá errado aqui, tá errado ali, com argumentos lógicos, não, né? Era mais assim, falar mal, colocar sempre esse espectro do diabo e calúnias, né? Aproveitando, né? Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Dos menores eventos, né? Para isso é culpa do espiritismo, entendeu? De maneira totalmente injustificada, né? E aí, Leon Denis, né, eu vejo ele lendo essa brochura, né, né, borbulhando, e aí ele escreveu essa brochura como resposta, né, e também para fazer uma larga divulgação, né, para ver se pessoas que podiam, né, ser salvas desse fake, né, porque essa brochura do padre, hoje a gente chama de fake, né, de mentiras, né, coisas inventadas, né? Até talvez de boa fé que ele fez, escreveu e tudo, né? Mas que não corresponde com a realidade, né? Então,
Leon Denis, né, respondeu, né? Delany não respondeu, não. Delany tinha, a gente falou daqui a pouco, há pouco tempo atrás, né? Ele era uma pessoa mais mansa, né? Mais doce, né? Agora, Leon Denis não. Leon Denis não deixou passar, não. Ele reagiu. Ô, Charles, essa história do diabo no corpo, né? Eu pensei que era uma expressão bem brasileira, né? Quando há uma criança traquina aqui no Brasil, a gente diz: esse menino está com o diabo no corpo, né? Aqui em francês também. Tem isso, Também, velho diablo corps. É isso mesmo. também fiquei surpreso, né? Agora, como você disse, e houve até uma passagem, né? Quando o Leon Denis falava da fraude do Millet, né? Que o Gabriel Delano não ia com tanta, não batia forte, né? O Leon Denis era mais incisivo, né, Charles? Pois é, o Miller é que nem a maioria daqueles médiuns daquele tempo, né? Eram médiuns autênticos, né? E às vezes o fenômeno não acontecia, mas como oferecia muito dinheiro para eles, às vezes o fenômeno não acontecia e aí fraudavam, né? Então, Delane, ele viu o Miller nas boas sessões, né? As sessões onde o fenômeno foi realmente autêntico, né? E Leon Denis, ele viu ele numa má sessão, né? A sessão onde ele foi pego em flagrante, né, de fraude, né? Aí Leon Denis disse, não, denunciou a fraude do Miller, né? E Delany tinha uma posição assim um pouco mais atenuada, né, dizendo ele fraudou sim, mas tem vezes que ele não fraudou. Aí, o mesmo ocorreu com o Zapia Paladino e tudo mais. Agora, aquele episódio, né, jogou um pouco um atrito aí dentro do movimento espírita, né, porque tem muitos espíritas que naquela hora não seguiam Leon Denis na posição talvez um pouco forte demais ou radical demais que ele adotou, né, como a gente viu quando a gente falou do Mider. Inclusive, estou agora vendo, estou recuperando algumas revistas antigas da Bélgica, né, que eu fico digitalizando para colocar na Enciclopédia Espírita. E as revistas, né, uma revista chamada L'Air Nouvelle, daquela época, né, 1910, 1911, né, fala muito desse evento, né, de um espírito falando a favor, um outro espírita falando contra, e outro espírita novamente, e a resposta do Leon Denis, né, como a gente viu, né. Leon Denis era assim, né, ele disse, não, mas fraudou, tem que denunciar, e ele tem razão nisso, né, mas tem vezes que né, ele não fraudou, né, e aquilo era algo, né, para ser considerado também, né, as boas sessões que talvez Leon Denis não tinha visto, né, mas que Delany e outros viram. Mas, Charles, isso acontece nas melhores famílias, né? Essas Pois é, discussões aí. Então, embora eu possa dizer uma coisa a você, inclusive a família espírita, né? pois é, embora a minha tendência, viu, Charles, eu vou dar minha opinião, se eu vivesse na época, eu ficava do lado de Leon Denis. É Né? porque é parada, mesmo que o cara tenha as manifestações comprovadas, que botar fraude junto, aí é difícil separar o joio do trigo. Acho que aquilo ali incomodava muito Leon Denis, né? Mas, O Flammarion também foi muito duro, assim, né? O Lemarie caiu no conto do Buguet, né? Inclusive passou um ano na prisão lá no 1875, 76, né? Mas o Flammarion não caiu. Ele disse logo, ó, ele faz superexposição, então essas fotos não são autênticas, né? E Flammarion tinha razão, né? Tinha o Slade também, né? Que colocava ardósias, né? Assim, e aparecia a escrita entre as ardósias, né? O Flammarion também pegou o Slade fraudando, né? Quer dizer, é sempre, eu acho que, bom, tem que olhar essas coisas sem paixão, né? Quer dizer, o fenômeno é autêntico, né? Aparece autêntico, né? Fraudou, aí fraudou, tá evidente também, né? Não pode, não é para esconder um para tentar salvar o outro, né? Tem pois que é. ficar neutro e transparente sempre, né? Eu acho que o Gabriel Delany foi, né? Ele diz, fraudou sim, mas teve sessões que ele não fraudou. E a Ah, mesma coisa ocorreu também com a Vila Carmen e Alger, né? Quando Delany estava lá com Charles Richer, foi a mesma coisa, né? Depois foram também pegos fraudando, mas naquela hora não tinha fraude, não, era autêntico.
Aí digamos assim, viu, Charles, né? Eu ficaria, minha tendência era ficar com Leon Denis, Charles sempre com Gabriel Delane. Mas, Pois é, mas a gente continua amigo, viu, Charles? tudo bem. É que nem hoje essa história da adulteração da genes e tudo mais, né? Eu continuo conversando com todos, né? Tenho minha opinião, a gente tem uma posição aqui na França, né? Com relação a isso, mas eu respeito muito o trabalho de cada um. Charles, mas o problema não é esse, viu? Aqui no Brasil há uma parte que não quer conversar com ninguém. Então Pois sai é, isso é fechando a porta com cadeado. Aí, paciência, né? pena, Paciência. que pena. Que pena. Bom, Mas agora vamos com os lá. católicos, realmente, Leon Denis, ele era duro, né? Que nem Jesus era duro com os fariseus, né? Isso não deixa sombra de dúvida. Bem lembrado, bem lembrado. Mas, Charles, veja bem, né? Eu vou pedir permissão a você para a gente ver o próprio Leon Denis, a afirmativa dele, para você analisar, viu? Isso. Dois Vamos lá. minutinhos. Pronto, Charles, nesse momento que a igreja queria ridicularizar, colocando o espiritismo ao lado do ocultismo como doutrina do demônio, o Leon Denis vai responder assim, né? O velho espírita, novamente, como Charles Kemp falou, puxa da espada, porém dessa vez o duelo deve ser mais ferrenho. Leon Denis vai para a briga, viu, Charles? Então, a igreja faria bem em pensar duas vezes antes de lançar suas condenações contra pessoas honestas, bons e leais operários da verdade, que buscam somente levar sua modesta contribuição para o edifício intelectual do futuro. O bispo, esse bispo aqui é o bispo de Nancy, não nos diz nenhuma novidade. Os perigos da experimentação estão assinalados nas principais obras do kardecismo. Entretanto, poderíamos citar mais de um caso de loucura religiosa, de histeria mística, que causaram retumbantes escândalos. Quando faz alguns anos, uma devota, acostumada à confissão e à comunhão, assassinou em condições espantosas, de lucidez e premeditação, o sábio e piedoso abade de Broglie, uma das glórias do clero francês. Nunca nos veio à mente, a nós espíritas, utilizar semelhante fato contra a igreja. Charles, a gente vai continuar, mas eu queria teu comentário, né? O Leon Denis traça um paralelo, né? Que não pode ser imputado ao espiritismo, uma vez que o próprio catolicismo tem seus casos de loucura. Ele citando o exemplo dessa beata e devota católica, né? É isso mesmo, Charles. Pois uma das objeções diz que o espiritismo torna as pessoas loucas, né? Loucas. Hoje existem até estudos, né, publicados em revistas médicas científicas que dizem que as pessoas que são médiums têm uma saúde mental acima da média das pessoas, né? Quer dizer, até mostra o contrário, né? Então, é mais um argumento, né, de amedrontar, tipo fake news, né, para fazer medo às pessoas. Ah, se entra no espiritismo, você tem um risco de ficar doido. Mas é mentira, porque não é verdade, né? E Leon Denis diz, a igreja faria bem de pensar duas vezes, porque será que a igreja, né, essas coisas do diabo e tudo, nunca tornaram algumas pessoas doidas, né? E ele cita alguns exemplos, né, de onde realmente, né, pessoas que seguiam o catolicismo também ficaram doidas, né? Até mais até do que no espiritismo. Pronto, Charles. E o Leon Denis vai encerrar dizendo assim: e Denis ajuntava sabiamente, sabemos que nesse mundo o homem abusa de tudo, mesmo das coisas mais sagradas. O Espiritismo tem seus embusteiros e seus exaltados, como a ciência tem seus charlatões, e como a religião tem seus impostores. O eminente prelado fazia também alusão, em sua nota,
as trapaças de certos médios, o que Leon Denis retruca, né? Fomos os primeiros a desmascará-los, solenemente, respondeu o velho espírita, com o risco de contrariar certos admiradores cegos e descontentar meus melhores amigos, amigos Plato, sede magis, amica veritas, amigo de Platão, mas mais amigo da verdade, né? Que ele fala, eu acho que dessa pendenga com o Gabriel Delane, né? Porque ele diz, né, descontentar meus melhores amigos, né? O que é que você acha disso aqui, Charles? Pois é, e o bispo também falava, né, que tem médiuns que abusam da mediunidade para enganar as pessoas, né, para ganhar dinheiro. E Leon Denis reconhece, ele não podia dizer não, isso não acontece, né, mas relembrar as bases, né, que o espiritismo verdadeiro, né, kardecista, encoraja fortemente o desinteresse, né, e não admite a venalidade da mediunidade, ou desaconselha formalmente essa parte, né? Então, Leon Denis diz, não é verdade, né? Porque assim que tem alguma coisa nova aparecendo, a internet apareceu. Tem gente abusando da internet, né? Agora vem a IA, tem gente abusando da inteligência artificial, né? Pessoa para abusar das coisas sempre tem, sempre teve, né? Por que que o espiritismo escaparia disso, né? Então, Leon Denis reconhece, disse, tem gente que abusou também do catolicismo, né? Quer dizer, até o próprio catolicismo não escapou a esses abusos, né? E é isso, então, que ele responde, né? Diz, isso não é um argumento, né? Se alguém abusa de alguma coisa, dizer que essa alguma coisa não tem valor, não é um raciocínio muito lógico, não, né? Ao contrário, né? Esse argumento lógico, né, que Leon Denis opõe, né, ao argumento desse padre, né, cuja intenção era só sujar, né? Isso, inclusive, acontece até hoje, né? A gente tem hoje, sofrendo hoje ainda, ataques de católicos, né? Tem um grupo lá de genealogistas que querem sujar Kardec e Rivai, né? Aí eles pegam, inclusive, os livros de Carlos Seta, as pesquisas, tudo que a gente descobriu sobre Rivai, mas eles interpretam da maneira deles, né? Rivai foi para um certo lugar com o tio, era viciado em jogo, né? Essa dedução deles, né? Só porque ele acompanhou o tio, que realmente tinha essa tendência de jogo, né? Atribuindo de maneira abusiva, né? Ao próprio Hippolyte Rivai, né? Então, mas isso são técnicas conhecidas, né? Dos manipuladores, dessas pessoas que querem explorar isso, fake news, né? Falsificar a opinião das pessoas, né? E Leon Denis, não. Nessa resposta que você acabou de ler, a gente vê que ele é bem neutro e objetivo, né? Quer dizer, ele reconhece, sim, tem gente abusando, mas não é porque tem gente abusando que a coisa não existe. Não é porque tem gente imitando, né? Fraudando os fenômenos, né? No caso do Miller, que o fenômeno não existe, né? Essa que é a posição correta. Bom, Charles, nessa sanha da igreja, a igreja tenta passar os espíritas como malfeitores públicos. Né? Houve um caso de um jovem que suicidou-se e encontraram na sua biblioteca dois volumes espíritas, né? Duas obras espíritas. E aí colocaram a culpa do suicídio do jovem, colocaram no espiritismo, né? É uma campanha até covarde, né, Charles Kemp? Pois é, né? Aproveita de alguma coisa. Uma pessoa se suicidou, tem dois livros espírita na biblioteca dele, que talvez tem 100 livros, né? Então ele se suicidou porque era espírita. Muito fácil, né? Quer dizer, a gente vê esses argumentos tendenciosos, né? E eu chamo aqui a atenção de todo mundo, né? Porque hoje, né, a gente está no meio disso o tempo todo. O tempo todo tem gente mentindo para a gente sobre coisas e outras, né? A gente viu na pandemia, né? Quantas mentiras apareceram, às vezes até comunicações desajeitadas das autoridades, tudo mais, que era aquele pânico naquela hora.
Agora, o que tinha de gente mentindo naquela hora, né? Dizendo que é uma gripezinha, coisa assim, né? Bom, aqui, né, eu lembro, né, a gente estava a 18 quilômetros daqui, né, tinha o primeiro cluster do Covid aqui na França, né, perto da cidade de Mulhouse, né. Então a gente viu, né, os caixões na rua, né, porque não cabia mais no necrotério, quer dizer, e eu conheço pessoalmente muitas pessoas que morreram da pandemia, né, antes e até recentemente, né, do Covid longo, né. Agora, a pessoa que morreu de vacina, eu mesmo não conheço, né? Eu não conheço. Não conheço ninguém que morreu de vacina. Então, tá aí, né? A gente sempre precisa olhar, né, os fatos, né, e não acreditar cegamente tudo que as pessoas dizem. E nesse caso, é exatamente isso, né? Coloca lá uma mentira para desacreditar. Agora, sabe qual é o problema? Leon Denis respondeu aqui para tentar retificar um pouco, né? Mas o incrível é que tem um estudo que mostra quando uma pessoa mente para você, diz uma mentira assim para o público, né? Muitas pessoas acreditam, né? Agora, depois, na hora, né? Depois, para você convencer essas pessoas que acreditaram nessa mentira, que era uma mentira, requer 10, 100 vezes mais esforço do que aquele que jogou a mentira, assim, né? Quer dizer, é um problema sério, né? E infelizmente, né, as pessoas que caem nessas mentiras, né, caem nessas armadilhas, prejudica muito, 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 porque passam muito tempo, inclusive, né, dividindo as famílias e tudo mais, como a gente viu em várias circunstâncias, né? Por isso que sempre tem que ficar assim, com o pé no chão, né? Não acreditar só porque está escrito na internet, ou porque um falou, o outro falou. Não, tem que passar pelo filtro socrático, né? E bem analisar antes que a gente tenha certeza que é verdade, sempre colocar em dúvida, né? E não partir de feito um doido nas consequências daquela mentira, porque depois o caminho para voltar é muito mais longo, né? Pode fazer muito estrago, inclusive psicológicas nas pessoas, né? E eu acho que é isso, né, que legitima, que torna legítima, né, essa resposta de Leon Denis, né, que ele fez no mesmo ano, né, nessa brochura, com outra brochura, para justamente evitar, né, que essas mentiras se alastrassem muito, né? Mas, infelizmente, hoje ainda tem pessoas que estão dessa opinião, dizendo que o espiritismo torna as pessoas loucas, né? Quer dizer, você vê que um século depois, né, continua ainda os estragos, né, daquelas mentiras. O Mas, enfim, Charles, tem que puxando a deixar quieto um brasa, tempo, né? puxando a brasa para nossa sardinha, né? Vá sempre empudendo as fontes primárias, para Pois saber é, o que é verdade, né? As fontes é primárias, verdade. empudendo, né? Mas, Charles, outra coisa, o jovem que se suicidou tinha duas obras espíritas, mas não participava nem de grupo espírita, né? Como o Leão Denis aquilatou também, não é? Charles, e o bispo de Nense faz a afirmativa, criticando o espiritismo, dizendo que os espíritas negam a existência do inferno. Então, eu vou pedir com licença a Charles Kemp para a gente ver a fonte primária, o Leão Denis respondendo ao bispo de Nancy. Pronto, Charles. Aí o Leão Denis vai responder ao bispo de Nancy, né? Mas os espíritas negam o inferno? Não, não negamos. Nós o explicamos. Onde então está o nosso erro? Na noção das reparações? No além? Não concordamos com os dois maiores gênios católicos, Dante e São Tomás de Aquino, quanto à noção do inferno, tal como ensinam os catecismos, nós a repelimos como infantil, ridícula e odiosa. Charles, o Leon Denis afirma que o Espiritismo explica o inferno, não nega. Agora, aquela noção infantil, ridícula e odiosa do inferno eterno, não dá para aceitar. É isso mesmo, Charles?
Pois é. Kardec já tinha desenvolvido esse ponto no Céu e Inferno, né? Primeira parte, né? E Leon Denis traz aqui a mesma resposta, né? Quando diz que nega o inferno, né? O Kardec também não negou o inferno, diz nem inferno é um estado de espírito, né? É uma situação do espírito que errou, né? Que eles se encontram no Brasil você chama umbral, né, ou nessas regiões mais complicadas, né? Mas não é condenada ao fogo para a eternidade, né? Porque aquilo também foi aquele espectro, né, usado pela igreja para amedrontar e então manipular as massas, né? E Leon Denis ele responde perfeitamente, ele diz, não, nós o explicamos, né? Lei de causa e efeito, né? Lei de ação e reação, né? Eh, explica como que é essas situações chamadas de infernais, né, que decorrem de ações equivocadas que nós mesmos cometemos e que é de jeito nenhum eterno, né, porque esse odioso, né, injusto, né, Deus justo condena alguém que errou para o inferno interno. Isso não é justo, né? Um pai sempre perdoa, sempre deixa uma chance ao filho de se refazer, né? Por que que Deus não seria bom que nem um pai é bom se ele é o pai de todos nós, né? E, então, eh, a essas coisas, né, ilógicas da igreja, né, melhor responder, inclusive, até com os argumentos deles, dizendo, não, Deus é infinitamente bom. Então, vejam aqui contradição, né? Inclusive, nesse opúsculo o que você mostrou, né, quando Leon Denis mudou o título, né, ele revisou, você vê que está escrito, né, o Espiritismo e as contradições da Igreja Católica, É, né? Você ainda é diferente, é o clero católico, ano né? católico. E nesse, Leon Denis mostra muito bem, mas veja, a noção de um inferno, se contradiz com a noção de um Deus infinitamente justo, né? Uma contradição no catolicismo que o Espiritismo resolve, né? Explicando, né, melhor o que deve se entender com essa palavra inferno, né? E nunca deve ser ao pé da letra, né? Sempre tem uma chance de se sair e de refazer, né? Então você vê que, bom, Leon Denis conhecia isso perfeitamente, né? E, bom, deu a melhor resposta possível, né? Agora, como eu disse antes, né? Um vem e fala mal, né? Convence muitas pessoas, e daquelas muitas pessoas convencidas, eu acho que uma resposta que nem o do Leon Denis, talvez vai recuperar o quê? 10%, né? 90% pode até perder essa vida, uma oportunidade de conhecer uma bela filosofia para fazer o bem, para a evolução da própria alma, né? Pode perder a oportunidade, né? Por causa de um fascículo desse, né? Mas, bom, pelo menos, se a gente já recupera 10% nessa vida, já é isso. A gente, Leon Denis não perdeu o seu tempo, né? Charles, uma pergunta curiosa, né? Você mostrando essa relíquia que você tem em mãos, já, eu prefiro o título dela, O Espiritismo e as Contradições do Clero Católico, para a revisão aqui, O Espiritismo e o Clero Católico. Mas minha pergunta, olha que relíquia, que coisa maravilhosa, né? A última edição de Vida, do Vivo de Leon Denis, você vê que ele também diz o Espiritismo e o clero católico, né? Quer dizer, Aham. essa sim é a que você tem traduzida. O Leon Denis devia ter vislumbrado também, né, o apelo ao leitor, que o Espiritismo era um título mais sucinto, pega mais do que um título maior, não é isso? Ah, Isso é, os bom, títulos muito longos, é, os editores não gostam não muito, não, fica, né? não fica. Charles, que é a minha última pergunta para você. Eu fiquei, estou até admirado com a coincidência da pesquisa, de um programa que eu faço com o Luciano Clay, da obra dele de Bezerra, com a pesquisa aqui do Gaston Luz, terem chegado nesse mesmo momento aqui. Isso me chamou até a atenção. Charles, no domingo passado, fiz um programa com o Luciano Clay sobre os ataques furibundos, quer dizer, coléricos, da Igreja Católica aos textos, os artigos do Max Bezerra de Menezes, no jornal O País.
E o Bezerra, mesmo a contragosto, como Leão Denis, teve que entrar numa verdadeira contenda, como Leão Denis entrou. Quer dizer, a história tende a se repetir. Que foi na França, aconteceu no Brasil. Mas, Charles, você vai para a Espanha, o Alto de Fé de Barcelona. Eu queria te perguntar, quer dizer que essa reação da religião ultramontana, né, ela deu-se no mundo todo contra uma nova doutrina que vinha à luz? E claro, e eu diria até aqui na Europa mais do que no Brasil, né? Porque no Brasil o catolicismo, né, o país maior país católico do mundo, né? Ele é um pouco mais independente, vamos dizer assim, do Vaticano, né? Que a gente é ultramontano, né? Fica do outro lado dos Alpes, né? Que significa o Vaticano, né? E eu acho que os ataques aqui foram fortes, mas mesmo no Brasil não deixaram de acontecer, né? E Bezerra, né? Antes de Leon Denis, né? Porque Leon Denis foi em 1911. Esse episódio aí, acho que foi ainda no século XIX, né? Também teve que responder, né? Porque eh, Kardec deu exemplo nisso, né? Quer dizer, quando eu atacava Kardec pessoalmente, ele não respondia, mas quando eu atacava a doutrina, aí ele respondia assim, principalmente quando os ataques foram dados com alguns argumentos, né? E aí ele respondia a esses argumentos, que nem Leon Denis, a gente viu o inferno, a gente viu o espiritismo torna louco, a gente viu, né, as pessoas que abusam do espiritismo, né? Ele respondeu a tudo isso, né? Com argumentos, né? Mas no intuito, inclusive ele nem assinou com o nome dele, né? O velho espírita foi defender a imagem do espiritismo. Eu acho que Bezerra também foi nessa mesma inspiração, né? Que ele respondeu naquela época. Isso sempre existiu e ainda continua existindo hoje, né? Ainda tem, eh, enquanto que, né, como Kardec já dizia, né, o espiritismo poderia ser o maior aliado, né, do catolicismo, das religiões tradicionais, porque vem justamente trazer provas, né, que demonstram alguns fatos do Evangelho que os explicam, né? Realça ainda mais a moral de Jesus, o ensino moral de Jesus, né? Então, é somente, vamos dizer assim, o medo, né, que eles têm de perder adeptos, né? É isso que também Leon Denis falava nessa brochura, inclusive no livro que ele escreveu antes, né, que a gente já viu, Cristianismo e Espiritismo, né? Ele diz as igrejas estão se esvaziando, né? E eu estou vendo isso, eu vi isso na minha vida, né? Quando era jovem, nos anos 60 tinha 3 missas, 4 missas por dia na cidade que eu vivia, né? A das 7, a das 11, a das 9 e a das 11, e tinha uma outra missa numa outra igreja um pouco mais adiante, né? E todas elas, né, talvez a das 7 tinha um pouco menos gente, mas as outras estavam cheias, estava com muita gente, né? E quando eu vou hoje, né, quando eu vou lá para ver, né, realmente só tem uma missa por dia, né? E quando você entra na igreja, tá 2 terços vazia. Pouca Então, gente. mais uma vez, isso são os fatos, né, que eu vejo, que eu constato dos meus próprios olhos, né? Quer dizer, tem nesse intervalo assim de 50 anos, né, reduziu-se a participação lá na igreja de um fator 4 ou 5, né, comparado com o que era ainda 50 anos atrás, meio século atrás. Então, isso é um fato, né? E é desses que eles estão com medo, agora estão reagindo de maneira que mais pessoas ainda vão dizer, não, mas espera aí, eu estou vendo aí que ele é de má fé quando diz isso, né? Que pessoas ainda caem no conto, né? Mas são sempre uma porção menor da população, né? E hoje, eu acho que a maior religião do mundo são aqueles que não têm religião, né? Pois é, pois é. Bom, Charles Kemp, então, encerramos aqui, né, nesse 4 de outubro, programa de Leão Denis, reverenciamos no início a figura de Kardec. Eu queria lhe fazer um convite, Charles. Você poderia a gente fazer um programa com o Carlos Chet daqui a 15 dias, né? Todo mundo junto, eu, você, Adair, Luciano Clay,
gente comentando sobre as novas pesquisas de Kardec, né? Então, perguntando algo a Carlos Chet também. Você topa para participar, Charles? Satisfação, com satisfação. E eu agradeço já pelo convite. A semelhança de Leão Denis, você concorda em vir com a faca nos dentes para a gente fazer pergunta afiada para o Carlos Sete? A gente não vai fazer isso, vamos dizer assim, a gente vai fazer as perguntas objetivas, né? São dois Carlos, né? O Charles da França e o Carlos Sete, né? E são como irmãos siameses da pesquisa, né? Então, meu amigo, gratidão mais uma vez por esse programaço. Você faz a prece, Charles? Nosso sim. Vamos então elevar os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, e para todos esses missionários que Ele nos enviou na Terra, Jesus, Kardec, Chico, Leon Denis e tantos outros, que nos trouxeram essas informações, esses elementos de explicação lógicos e racionais para a gente poder compreender essas leis naturais, essas leis que governam o mundo espiritual, o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, não mais do ponto de uma maneira dogmática, né, como a gente viu hoje, exclusivista, com hegemonia, como era das religiões tradicionais, mas de uma maneira neutra, objetiva, raciocinada, né, que permite a gente entender e a gente também reagir sem paixão, sem preconceito, sem dogmas, unicamente baseado na boa-fé, na observação, na razão, no raciocínio, aliando assim a razão com a religiosidade, né? Abordando essas questões espirituais com a nossa inteligência, que foi também o Pai que nos deu. Então, agradecemos imensamente essa oportunidade que tivemos hoje de ver belas, esses belos exemplos dados por Leon Denis, que isso possa nos servir, se a oportunidade se apresentar, que isso também possa nos servir de alimento para a nossa reflexão, para que a gente possa trabalhar na nossa reforma moral e também contribuir para que devagarinho a Terra chegue a ser um mundo melhor. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade e muita paz a todos. Que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mês que vem estaremos aqui com o Charles Kemp para mais um programa sobre Leon Denis, mas daqui a 15 dias estaremos com o Charles Kemp e os amigos, numa homenagem a Kardec. Dedico esse programa à minha mãe Eva, no plano espiritual. Minha mãe, te amo, como sempre. Charles Kemp, gratidão de verdade, viu? Grande abraço, merci beaucoup. Merci a toi. Tudo de bom, paz e bem. Paz e bem.